Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou o Stamato, autor da Era do Abismo, e tô aqui com os Mochileiros do Multiverso, que já estamos já no Instagram e no YouTube, e agora também em versão podcast. Então quero dar as boas-vindas também aos outros escritores. Vamos por ordem alfabética. Fala aí, Bruno. E aí, gurizada, tudo beleza? Bruno Freitlag aqui, do Jogo do Destino, sou autor também pela Pendragon, e muito grato aí pelo convite, Stamato. Tamo junto. Uma honra. E também o Júnior. Olá, pessoal, aqui é o José Júnior, na verdade. Eu sou o autor de Espadas e Correntes e dos Contos de Atênia. E é isso. Agradecer também pelo convite e tamo junto. É uma honra, Sérgio. A gente vai falar hoje aqui sobre nossa vida de escritor. Por acaso nós temos 3 autores de fantasia medieval aqui, mas é realmente coincidência, porque a gente convidou bastante gente. Uhum. A gente convidou bastante gente, né? Coisa bonita de se dizer. Só que não. A gente convidou o pessoal para participar e, infelizmente, a Priscila, também da Pendragon, não pôde vir por causa do trabalho dela, e muita gente também não pôde vir por conta da rotina. Mas futuramente vamos voltar nós 3 e vamos também trazer mais gente, também de mais gênero. Mas o assunto hoje não é só fantasia medieval, a gente tem isso em comum, mas é um assunto mais essencial, que é a nossa vida de escritores, como que é, como que foi e como que vai ser a nossa vida escrevendo, produzindo literatura aqui. Então eu separei alguns tópicos para a gente falar. Eu vou fazer o seguinte, vou lançar o tópico e vou também perguntar para vocês como que é a vivência de vocês, a experiência de vocês, e vou também falar um pouquinho do meu ponto de vista. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente trazer aqui é: o que veio primeiro, a vontade de ser escritor ou a ideia do livro de vocês? Fala um pouquinho aí, Júnior. Cara, primeiro veio a ideia. Tem um tempasso já, tem muito, muito tempo, que eu penso em escrever algo, não necessariamente o Espadas e Correntes em si, mas a ideia de escrever alguma coisa na mesma ordem dos acontecimentos do livro, por exemplo. E eu acho que o que nasceu primeiro foi a ideia do livro mesmo. Eu já escrevia outras coisas, de tipo, sei lá, brincava de escrever poema, brincava de escrever um conto de uma página só, mas era brincadeira mesmo. E mais ainda voltado para a experiência de RPG. A minha experiência com RPG vem desde mais novo, e desde essa experiência daquele tempo ali eu já escrevi alguma coisinha, e aí eu queria puxar aquilo ali para escrever um livro. Então a ideia veio primeiro do ser escritor em si. Irado. E você, Bruno, como é que foi? Cara, no meu caso, assim, ó, a ideia veio primeiro também. Foi uma adaptação de um sonho que eu tive. E isso foi faz tempo também, foi acho que em 2014, 2015, eu ainda estava estudando no ensino médio. E, ironicamente, cara, nem passava pela minha cabeça de ser escritor, cara, de jeito nenhum. Inclusive eu tinha aversão aos livros, eu odiava ler todas as minhas forças, né? E aí essa ideia veio e ficou em segundo plano. E aí depois do ensino médio eu não tinha muito o que fazer. Não estava trabalhando, não tinha iniciado a faculdade ainda. E aí fiquei, né, fazendo que bom gente que não tá desempregada fácil, fiquei vendo série. E conheci o Game of Thrones. E aí curti esse negócio de fantasia medieval e tal. Já vi que era mais ou menos essa a ideia que eu tinha para escrever. E comecei a ler os livros, e também tinha as influências dos jogos, né, The Witcher, Dragon Age, que eu sempre curti pra caramba. E eu falei, cara, quer saber, eu vou criar minha história. E comecei a escrever, e quando eu vi já tava com o livro pronto. Aí só precisava correr atrás de uma editora. Irado. Eu particularmente, eu primeiro queria ser escritor e depois veio o livro. Mas eu sempre gostei de contar história. E hoje, como adulto, eu vejo isso. Eu sempre quis contar histórias, desde garoto. Mas eu nunca tinha, assim, amadurecido a forma de contar histórias. Porque eu gosto um pouco de tudo. Eu gosto de literatura, de quadrinho, de cinema. Eu gosto de videogame, mangá, etc. Então eu não tinha, assim, uma mídia que eu tinha. E eu comecei a escrever com um concurso cultural de RPG também, só que de Mundo das Trevas, que é de vampiro, lobisomem, mago, tudo contemporâneo. Então, quer dizer, né, obviamente, né, meu primeiro conto que eu escrevi foi nesse concurso, né,
Eu comecei, foi daí que me deu o start de escrever, mas eu não tinha, assim, nada em mente ainda. Quando eu decidi ser escritor, eu sabia que seria fantasia medieval, mas eu acabei dando algumas voltas no mundo e foi um pouco disso mesmo. Eu decidi, cara, eu preciso escrever um livro. Eu não tinha uma ideia, sabe, palpável pra isso quando eu decidi, quando eu tomei a decisão, não, vou escrever uma história. E aí sim que eu comecei a criar algo que dialogava com o que eu fazia naquela época, com o que eu gostava naquela época, com o que eu tava lendo, jogando, escrevendo, mas foi realmente um processo que foi sendo desenvolvido a longo prazo. Uma dúvida que me veio agora, que não estava no repertório, queria perguntar para vocês como que, já que nós três somos de fantasia medieval, como que vocês conheceram a fantasia medieval? Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a fantasia medieval? E hoje, qual é o mundo, a história de fantasia medieval que vocês mais gostam? Fala, Bruno, primeiro. Cara, assim, tô tentando puxar na memória aqui pra ver qual é que foi o primeiro mesmo de fantasia medieval. Cara, eu acho que foi a série mesmo, Game of Thrones. Embora eu já tivesse jogado Skyrim, esses outros jogos, Dragon Age 2 também, que é mais antigo, o contato, assim, de curtir mesmo foi com a série, que deu o tino. E aí depois, posteriormente, eu comecei a comprar um PC melhor e consegui comprar o The Witcher 3, que sempre foi uma paixão minha. E ali eu falei, é isso aí, cara, vai ser medieval mesmo, e inclusive já tinha muita base pra escrever a minha própria história. Saquei, e tu, Júnior? Cara, a minha primeira experiência, eu sempre fui muito de ler. Na verdade eu comecei a ler com mangá, eu ganhei o primeiro mangá do Naruto quando eu devia ter, sei lá, 6, 7 anos. Então, dali pra frente eu sempre fui muito aquele cara que ficava enfurnado no quarto lendo uma porrada de coisa. E até hoje eu meio que sou assim. Mas eu nunca tinha lido fantasia em si. Eu já tinha tido contato com o Senhor dos Anéis pelos filmes, com o Hobbit pelos filmes, com Game of Thrones também, mas eu nunca tinha, lido um livro de fantasia. Até que eu acho que eu já comentei isso com você também, Bernardo, que a minha primeira experiência com livro de fantasia mesmo foi Meio Rei, do Joe Abercrombie, da trilogia Mar Despedaçado, que foi o primeiro livro de fantasia que eu li na vida. E foi o primeiro livro que deu start e falou assim, cara, eu sou apaixonado por isso aqui. Saquei. Também tem dificuldade de lembrar. Eu lembro que foi criança ainda, mas realmente eu lembro assim de muito esporádico. Tinha uma série, acho que não foi isso não, eu lembro uma coisa muito específica da minha infância. Tinha uma série, cara, que era estilo Power Rangers, só que era totalmente americana, só que era medieval. Não vou lembrar agora o nome. Mas era muito louco, que os States, né, eles copiaram a fórmula Power Rangers, né, a fórmula Sentai, de várias formas. Eu lembro de um que era de guerreiros tatuados adolescentes, uma coisa assim. Tinha doideira dessas. E uma doideira assim, que era até legal. Era um bagulho medieval que tinha uns heróis que também tinham os poderes de ganhar fantasia colorida, mas era tudo medieval. E tinham carros também, mesmo sem medieval, tinha uns carros loucos lá. E era meio tosco, mas era divertido. E eu me lembro assim que eu tive um pouco de sorte de jogar RPG desde criança, saca? Eu jogava um coleguinha do prédio, eu tinha o quê? Uns 9 anos que eu tinha. Ele tinha a caixa do First Class, a gente jogou. Quando eu era molequinho, assim, não entendia nada, nem entendi o que era aquilo. E aí a gente pediu eu e meu irmão, né, pedimos pra nossa mãe a caixa do D&D da Grow. E primeira edição, assim, bagulho antológico. Então, assim, já tinha, assim, ainda sem compreender esses contatos. Eu também citaria, assim, o jogo Castlevania, que não é exatamente fantasia medieval, mas é uma pegada gótica, Dark Fantasy, e que se passa em tempos medievais. Então tem um castelo de qualquer forma, então tem uma pegada assim. Então acho que foi um pouquinho disso, até eu ficar adolescente, começar, assim, a gente entender do assunto e gostar de Warcraft, por exemplo. Acho que umas coisas assim, que eu lembro, assim, bem palpáveis mesmo, que eu já entendia que era aquilo, já me amarrava, era o Warcraft 2, na época do Windows 98, um bagulho assim. Esses dois eram fedelhos, né, nessa época. Eu juro que eu cheguei a pegar a pontinha do Windows 98. Tive um PC com Windows 98. Eu peguei o XP já. Eram tempos cabulosos naquela época.
E tem muito também de Final Fantasy, porque Final Fantasy não é sempre fantasia medieval. Inclusive, eu nem conheci Final Fantasy pelo medieval. Mas, com certeza, alguns dos melhores são assim. Enfim, então vamos seguir aqui na pauta. E quero saber como é que foi a primeira vez de vocês, escrevendo, é claro. O que vocês escreveram primeiro? Qual foi a primeira coisa que vocês escreveram, assim? Tanto antes de querer ser escritor, como realmente a primeira coisa que vocês escreveram na intenção de ser escritores. Como é que foi tanto o que escreveram, como também como foi a sensação de vocês? Cara, a primeira coisa que eu escrevi, eu devia estar no 6º ano, que é a 5ª série, mais ou menos. E tipo assim, eu lembro que eu tava com um caderninho, aquelas agendinhas que o colégio dava de presente. E aí, eu tava na vibe, eu tava lendo alguma fantasia na época e eu não me recordo qual foi. Mas eu lembro que eu comecei a escrever, tipo assim, era um garoto que ele ia ser escolhido, e bem naquele naipe Jornada do Herói que todo mundo já conhece, sabe? Mas eu acho que se eu for pegar esse caderninho, eu tenho guardado ainda, e se eu for pegar esse caderninho pra ler hoje, vai ser um negócio ridículo pra tentar ver alguma história ali, porque eu começava numa ponta, pulava pra outra e ficava nessa brincadeira. Mas a primeira coisa, efetivamente, que eu escrevi quando eu decidi que seres que queriam ser escritor foi o próprio Espadas e Correntes mesmo. Eu comecei Espadas e Correntes, aí eu parei na metade, voltei, escrevi alguns contos e depois continuei. Então o primeirão mesmo foi Espadas e Correntes, depois de ter decidido escrever. Eu até agora, a única coisa que eu realmente escrevi pra valer foi o meu livro. E não tinha uma experiência memorável antes disso, foi num taco, assim, decidi que ia escrever e comecei a escrever. E é curioso já deve ter mencionado que, cara, quando eu li o meu livro pela primeira vez, eu falei, tá muito ruim isso aqui, cara. Tá muito ruim. E aí agora eu comparo com a escrita de hoje e é impressionante como a gente evolui, cara. Simplesmente pelo fato de começar a escrever, sabe? E é bizarro. Tava muito ruim, mas hoje tá bom. Isso é natural, cara. Isso é todo mundo. Inclusive, eu sempre recomendo pra quem tá começando a escrever, começar com contos. Porque com conto você... Primeiro que você consegue, assim, menos esforço, menos tempo, concluir alguma coisa e consegue revisar de forma palpável. E se ficar uma merda, você não desperdiçou, sabe? É melhor você escrever um conto e jogar no lixo do que escrever, tipo, 100 páginas e, mano, tá uma merda, sabe? E que há esse risco. Vamos ser sinceros, vamos ser coerentes, sabe? Tem esse papo de que, você escreveu, parabéns. Uhum. Eu acho que é bacana pra caralho escrever. Lógico, né? Óbvio que eu acho isso. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de consciência que tem coisa muito ruim sendo publicada, tem muita coisa muito ruim sendo produzida, né? A gente tem que ter autocrítica. Então por isso que o conto no começo é tanto um exercício para você ir lapidando, você ir melhorando, como também é um risco menor de você também depois não pegar aquilo e acabar tendo que ou descartar, ou então começar um livro novo. Tem autores consagrados que, se você for ver, assim, eles não falam mais do primeiro livro deles, sabe? Eu já li, não vou citar nomes, pra depois não ter um fan hater aí, quer dizer, um fã dos caras, hater meu, me xingando. Mas assim, eu já li alguns livros que eram fracos, mas eram famosos. E aí teve um caso específico que acho que foi o 3º ou 4º livro da pessoa, que me pareceu muito assim, um reboot daquele livro, do primeiro livro. Saca? Só que muito melhor. Falei, peraí, a narrativa segue aqui um perfil, uns caminhos muito próximos daquele anterior, né? Então assim, foi a sensação que eu tive. Um que eu posso falar, sem receio de ser julgado, mas é a minha opinião, é o Eduardo Spohr. Eu acho que a Batalha do Apocalipse é um livro bom, é um livro divertido, mas não acho um livro excelente, né? E eu acho que a melhoria dele é palpável, é enorme, né? Do primeiro livro dele para a trilogia Filhos do Éden. Então, assim, acho que isso é uma coisa assim, que quem gosta dele, quem não gosta dele, pode observar isso. Ler Batalha do Apocalipse, depois ler Filhos do Éden. Eu acho que, assim, você pode gostar, pode não gostar, mas que houve uma melhoria incrível no trabalho dele, na narrativa dele, tá bem nítido ali. E sobre a primeira vez de escrever, eu particularmente, eu lembro de escrever umas bobeirinhas como criança, quando eu nem conto, assim, coisa desde a escola, que eu até lembro, assim, mas eu não levo isso em consideração.
Mas como eu falei, tive aquele concurso cultural, que pra mim foi o pontapé inicial. Foi um concurso o concurso da criatura, que eu escrevi achando que eu não ia ganhar porra nenhuma, porque eu nunca tinha escrito nada na vida. E, mano, não sei o que foi, cara. Se foi sorte, se foi inspiração, se eu dei sorte de todo mundo ser muito ruim. E não eram ruins não, tá? Porque eles vieram... Não, eles botaram na internet, os três ganhadores foram pra internet e os outros dois eram bons também. Mas eu fiquei em primeiro lugar, logo de cara. Então quando eu falei, pô, peraí, se eu, entre mais de 100 contos concorrentes, o meu foi eleito melhor, tem algo aqui a ser desenvolvido. E eu sempre fiz oficina literária, sempre fiz curso de escrita. Tem um lugar aqui perto aqui no Rio de Janeiro, que é a Estação das Letras, que eu já fiz várias, dezenas de oficinas lá. E eu sempre escrevi, sempre botei na internet, sempre busquei opinião. Tinha professores nos tempos de faculdade que pediram para ler e comentaram meus textos. Como eu antes de existir o Wattpad, eu publicava em blog e às vezes aparecia pessoas que eu não conheci, nunca vi na minha vida e comentavam lá alguma coisa, sabe? Então eu sempre busquei essa crítica externa. Então quando eu fui escrever meu livro mesmo, eu já estava me sentindo mais seguro da minha escrita, da minha prosa. Então foi assim, um desafio, foi exaustivo pra cacete, eu acho que todo mundo concorda com isso, né? Mas eu acho que eu tive um tempinho assim de me preparar antes de subir no ringue de verdade. Essa questão da exaustão é bem visível, né, cara? Tem uma hora que, por mais que o cara ame a história dele, vai ter uma hora que vai encher a cabeça e não vai conseguir mais, né, cara? Não vai conseguir nem ver mais. De tanto que leu. A gente tem que mudar de áreas, né, cara? Que nem comer bolo todo dia. A gente adora. Todo mundo gosta de bolo, quer dizer, não conheço ninguém. Enfim, minha filha não gosta de bolo. Mas enfim, cara, todo mundo tem alguma comida que você gosta. Pizza, bolo, que seja, chocolate. Mano, você não come isso todo dia. E se conhecer todo dia, você queria um dia ficar sem. Então, escrita também tem isso. Próximo tópico, eu quero saber como é que era a vida de vocês, a rotina de escrita, o ritmo e qualquer ritual que vocês tivessem pra escrever, como que era antes de publicar o primeiro livro de vocês. Fala, Bruno, primeiro. Cara, da minha parte não tinha muito ritual não, cara. Como eu disse, eu não trabalhava e não estudava na época, né? Então eu tinha o dia todo, eu ficava bastante horas ali escrevendo. E as coisas que vinham na cabeça, eu escrevendo e depois eu mudava, sabe? Uma coisa que eu fazia, e faço muito ainda, escrevendo segundo, é pesquisa, né, cara? Eu me baseio muito em fatos históricos e, por exemplo, vamos tomar como exemplo aqui, vai ter uma cena que a pessoa está sendo curada por um médico ali, está sendo examinada por um médico. Aí vou lá, eu ler artigos científicos sobre a doença que a pessoa tem, saca? Para deixar o negócio mais verossímil possível. E isso é bem pesado, essa parte de pesquisa. Eu não conseguiria, do jeito que eu escrevo hoje, escrever assim sem ter uma fonte de pesquisa, sabe? Só da minha cabeça. Eu acho que não ia ficar bom. Até porque a gente não nasce sabendo tudo, né? Mas rito mesmo, não tenho nenhum, não. Mas aí então ritmo era, você tava com tempo livre, você sentava, pesquisava, escrevia, pesquisava, escrevia, pesquisava, escrevia. Era esse que era o ritmo. Exatamente, pesquisava, escrevia, aí reescrevia, que eu já tinha escrito, aí pesquisava mais de novo. Era exatamente esse. Quem começou assim foi o Spor mesmo, começou assim também. Só que no caso dele, ele já era mais velho que você, ele ficou desempregado, e aí ele aproveitou o tempo livre, aproveitou o auxílio-desemprego e escreveu. E no caso dele foi inspirado em RPG que ele jogava com os amigos. Mas é curioso, né, cara? Quando a gente tem tempo livre, a gente pega e se dedica pra caramba. Isso é bom pra caramba. Seria bom se a gente pudesse ter dinheiro garantido, né, enquanto faz isso. Mas a gente chegaremos lá. E você, Júnior, como é que foi? Antes de publicar seu livro, como é que é seu ritmo? Cara, antes de publicar o primeiro livro, na verdade, tem duas formas de dizer como era essa rotina. Tipo, antes de escrever Espadas e Correntes propriamente dito, eu escrevia o cenário de Atênia pra jogar RPG com os meus amigos. Então, sempre quando a galera me perguntar quanto tempo você escreveu o livro, eu posso dizer que eu escrevi em 1 ano ou em 3. Porque em 3 tem todo o desenvolvimento do cenário antes, e em 1 tem a escrita mesmo do livro. Mas durante a escrita eu sempre tive além de botar a meta, tipo, eu quero estar com 1000 palavras escritas no final de semana. Eu sempre fui de planejar muito. Desde que eu começo, quando eu começo a pôr uma ideia em prática, tipo, comecei a pensar no plot
do segundo livro, ou comecei a pensar no plot de um conto, eu sento ali, desabafo tudo que eu tenho pensando em como é que vai rolar, organizo, planejo, e aí é só depois sentar e fazer o trabalho que é árduo mesmo, fora do planejamento, que é escrever. Acho que esse é o único ritual que eu tenho necessariamente para escrita. Então vocês dois são opostos uns dos outros, né? Um do outro. Exatamente. Se eu puder abrir um... Posso abrir um parênteses aqui? Fala. Inclusive fala assim, tem essa questão do planejamento, putz, não tinha nada disso, brother. Simplesmente escrevia e ela... O George R. Martin ele fala que tem o escritor arquiteto e o semeador, exatamente isso. Não sei agora o termo exato, mas que é isso. Um é o arquiteto, que é o Júnior, que planeja, estrutura, faz tudo, e aí segue. Né? E muitos brasileiros relatam que são assim também. E tem o semeador, que é o cara que vai semeando, depois ele colhe, né? E eu me identifico, eu sou meio termo entre os dois, mas eu me identifico mais com o semeador. O meu atual livro foi um pouquinho assim, eu já tenho assim uma noção do que vai acontecer. Eu estruturei assim, tipo, parte 1, parte 2, parte 3, acho que vão ser umas 5 partes assim. Mas agora, não, eu só realmente decido o que vai acontecer naquele capítulo quando eu escrevo aquele capítulo. Então eu botei assim, capítulo 1, o que acontece? Aí eu botei assim, só os fatos, vai ser nessa ordem. E aí eu vou, entendeu? E aí quando eu termino esse capítulo, aí eu passo pro próximo. É isso que eu sou hoje, eu tô até me adiantando que eu não queria falar disso agora. Quero falar ainda um pouquinho de como era antes de publicar o primeiro livro. Mas então eu vou dizer isso, que eu sou um pouco meio termo, mas acho que eu peso mais para o do semeador, cara, que eu não planejo muito, não. Tipo, se tu for ver, todo escritor tem a parte desse planejamento. Pô, ele tem ideia como é que vai ser o meio, o início e o fim, né? Mas se a gente for analisar os miúdos, né? Tipo, o que acontece naquela cena específica, cara, muitas vezes eu não tenho ideia não, velho. Então eu paro ali, vou fazer outras coisas, e aí quando vê, é impressionante. Às vezes eu tô no ônibus olhando pro nada, quando vê, pá, veio o tino, sabe? É isso aqui que vai ser. E é assim que eu decido. Esse livro atual, ele se passa todo dentro de um castelo. Eu tava nisso, falei, pô, mas vem cá, a cena inicial vai ser já dentro do castelo ou vai ser entrando no castelo? Sacou? E aí, isso eu decidi na hora eu decidi. Exatamente. E foi assim, e foi até bom, porque agora que eu já decidi, faz mais sentido, né? Porque eu pude descrever o castelo por fora antes de entrar nele, mesmo que ele fala como ele é por fora, né? E no meu caso, acho que é um tanto relevante. E aí, então quer dizer, a cena inicial é entrando no castelo, daí em diante vai ser realmente todo dentro desse castelo. Mas eu só decidi isso na hora de escrever. Mas eu tentava ser arquiteto até porque eu acho que eu sempre pesquisei muito sobre os escritores que eu gosto. Foi uma coisa que eu fiz muito, eu recomendo que quem quer ser escritor faça também. Pesquisar a história de quem você gosta, pesquisar o que eles fizeram, o que eles não fizeram, se eles estudaram, não estudaram, se eles tiveram algum fracasso, quanto tempo levou para escrever. Essas curiosidades eu acho interessantes de se informar. E eu sempre vi muito isso, né? Tem que planejar, tem que ser disciplinado, coisas que eu não sou. Então aconteceu comigo, antes de eu publicar pelo livro, eu fiz isso, parei, planejei o livro inteiro, assim, tudo planejado, tudo bonitinho. E aí, tipo, planejei cada capítulo, vai ser isso, maneiro. Eu ia escrever, terminava o capítulo, não tinha porra nenhuma a ver com o que eu tinha pensado em fazer antes. Eu olhava e falava, caraca, não, mano, eu tinha que ter botado isso, não botei. Eu não tinha pensado em botar isso e eu botei. E aí eu fui cada vez mais desapegando mesmo, seguindo o meu fluxo, deixando a história seguir o ritmo dela e ter esse norte, né? Mas me diz isso, até porque particularmente, por exemplo, quando eu comecei a escrever também A Era do Abismo, eu escrevi 2 capítulos com o mesmo narrador, que é o Draco. E aí eu decidi, não, cara, eu quero ter mais uma voz. Não quero o livro inteiro sendo contado por uma pessoa só. Quero mais um ponto de vista. E aí eu escrevi um outro capítulo com o Gladius. E ficou como sendo o capítulo 2. Só que aí, que eu pensei, eu peguei 2 capítulos que tinham muita cena de ação, muita cena de luta. E eu falei, cara, esse aqui eu quero que seja mais de investigação, para não ficar muito pesado, não ficar muito repetitivo. Aí foi um capítulo mais investigativo. E aí eu segui a história. E depois que eu escrevi tudo, eu falei, cara, eu vou escrever mais um capítulo para cada um dos outros personagens. Então cada um vai ter pelo menos um capítulo
sendo em primeira pessoa. E aí nessa hora eu já tinha já o livro inteiro assim meio que pronto. Então foi realmente, cara, o que eu posso complementar, o que eu posso trazer a mais. Então o que se tornou o capítulo 3, só foi escrito depois que estava tudo pronto, eu vou ter uma pegada um pouco mais de magia. Que eu falei, cara, eu vou ter pouca magia no livro, então o antagonista desse capítulo aqui vai ser um tipo de conjurador. E foi um necromante no fim das contas que eu botei. Mas pra tu ver, sabe, o ritmo, até mesmo o ritmo do livro foi sendo repensado ao longo da escrita. Então, e hoje, como já tem um livro pronto já observo mais, sim. Por exemplo, eu acho que o Draco tem mais cenas de ação do que o Gladius. Então, eu quero que agora que o Gladius também tenha cena de ação. E devo botar também alguma cena, algum capítulo em que o Draco não tenha cena de ação nenhuma com ele também. Então, esse tipo de coisa assim, que a gente realmente só pega com a prática mesmo. Então, isso com certeza é uma coisa que a gente descobre. Eu acho que é mais um motivo para relembrar que quem tá ainda escrevendo o primeiro livro é sempre bom ir com calma. E tudo pode ser revisado. Temos que lembrar que o Stephen King, quando ele começou a escrever a Carrie Estranha, ele jogou no lixo o rascunho da Carrie. E a esposa dele encontrou no lixo, pegou, leu e falou pra ele, não, isso aqui tá bom, continua. E foi o livro best-seller que tornou ele famoso mundialmente. Então, né, tudo pode melhorar e tudo evolui. Moral da história, não jogue seus rascunhos no lixo. Não jogue rápido. Se passou um tempo e continua ruim, joga fora. Mas não jogue de cara. Essa é uma coisa que é bem constante na gente. Eu tive um capítulo que eu revisei, que eu recriei o capítulo antes de publicar. Se não me falha a memória, a Pendragon tinha aceitado o livro já. E eu falei, caralho, não, tá ruim esse capítulo. Tá ruim. Não tá bom, porra. Aí eu peguei assim, 1/3 do capítulo, deletei e reescrevi. E botei a cena nada a ver do que tava antes. Então, tipo, mano, nunca é tarde pra reescrever. Temos que manter o senso crítico alerta e progredir mesmo. E hoje em dia... fala. Se eu puder fazer... Tu falou isso aí de sempre ficar... Se não ter pressa, né? Mas cuidado pra não ficar muito devagar, porque assim, ó, eu não sei se vocês têm esse problema, eu tenho. Que se eu ficar com o livro na mão, eu vou ficar mudando ele sempre, tá ligado? Com certeza. Sempre vai ter uma coisinha que eu vou mudar, entendeu? E eu preciso finalizar ele e dar pro publicado, senão eu vou ficar mudando o livro pra sempre. É meio é complicado isso. Sabe o que é também, cara? Tipo, é como se fosse um aluno de uma arte marcial que quer treinar e fica aquela zona de conforto, né? Você sempre pode corrigir o seu treino. Exato. Tem que subir no ringue, cara. No caso, a escrita não é algo assim, competitivo. Não tem a questão de ter um mestre, um treinador e ter uma competição direta, não é assim. Mas é assim internamente, né? A gente se sente despreparado, a gente se sente... E, mano, não sei vocês, mas, porra, quando publica, tem alguma hora ou algumas horas que a gente pensa... Fudeu, cara, se for ruim essa porra. Se é ruim, só bosta. Todo mundo tem, cara, todo mundo tem. Então não tem jeito. E, assim, que lutador nunca subiu no ringue e foi nocauteado? De repente, muitos lutadores ficam assim, nocauteado de primeira. E, mano, não é o fim da vida, sabe? E a gente precisa correr esse risco. Não adianta, né? Então, todo mundo tem tanto o UFC quanto o escritor, todo mundo tem esse medo de subir no ringue e ser nocauteado. E todo mundo, pra chegar lá, superou em algum momento esse risco. Alguns literalmente passaram pelo fracasso primeiro e tá tudo bem, sabe? O importante a diferença teve um cara que não aprendeu e foi nocauteado 2-3 vezes, sabe? Esse que é o ponto. Então, o diferencial é isso, é a aprendizagem, que a gente tem que sempre manter em alerta. Mas também o risco também da cara tapa, literalmente. Não tão literalmente, mas vocês entenderam. E hoje, não sei se você já perguntou. Rapidão. Fala. Uma coisa que você falou aí sobre a questão de revisão e que sempre pode mudar tudo é que tipo assim, eu até brinco com a minha revisora hoje que quando o Espaço Corrente estava pronto, a Pendragon já tinha aceitado também, tipo, já estava passando pela segunda ida pra mão da revisora pra ela ver de novo se tinha algum erro e tal. Que eu li o livro de novo, eu falei, cara, eu preciso mudar isso. E isso é até uma curiosidade, que eu mudei os nomes de praticamente todos os personagens que tinha no livro. E tipo... Muita coisa, né?
Um livro de fantasia, exatamente. né? Aham. Tanto que depois que eu mudei o nome deles, foi que eu fiz o apêndice que tem no livro hoje. E tipo, antes de eu mudar, tava todo mundo no mesmo naipe. Aí chegou um ponto que eu falei, cara, tem países, tem certa distância geográfica que a língua não seria a mesma, os nomes não seriam tão iguais, essas coisas todas. E eu tava achando um negócio muito, sei lá, muito com nomes estrangeirismos. Então, foi daí que eu tive uma ideia, na verdade, de dividir em etnias, essas coisas todas. Então, eu acho que, além de que tudo pode mudar muito, tudo pode mudar antes do livro ser publicado, e até depois, em certos casos, a gente também pode tirar ideias dessas mudanças, e na maioria das vezes a gente tira. Então, tipo, quando a gente tem um estalo, assim, pra ajeitar, e você tem como ajeitar ainda, não deixa esse estalo passar. Exatamente. Mano, o meu primeiro livro tem o paladino anão Alberic. E ele era um humano chamado Thompson. Quase nada a ver. E tem o Alberic, ele anda com um Ibex, que é um caprino, né? Tipo um bode maior, basicamente. Que é o Barão. Então, o Barão era um cavalo. E eu revisei tudo. E foi ideia do ilustrador, né? Eu hoje em dia só escrevo depois que o ilustrador aprova minha ideia, porque eu escrevo um livro e falo, cara, agora ilustra. E ele, por que não muda aqui essa armadura? Por que não muda isso? Por que não muda aquilo? Porra, vai se fuder. Aí hoje em dia, sério, hoje em dia eu falo, primeiro eu falo com ele, cara, o time vai ser assim. Aí ele dá a opinião dele e aí eu sigo em frente. Mas tanto que eu não tava revisando, assim, eu tinha uma revisão já. Que tinha um ponto que eu falava que tinha um adversário que era. Que ele era, acho que, menor do que o Alberic. Do que o Paladino, né? Que é o Thompson. O Alberic Thompson. E, mano, se um cara humano, ele não é menor que eu, não. Ele teria que ser de outro povo. Saca? E aí eu tive que ajeitar. Mas aí, nesse caso, eu mudei a descrição. Botei, não. O cara, em vez de ele ser um pouco menor do que o Paladino, ele é só humano normal. Que é maior do que o adversário. Oh, não. Não sei porquê agora, não vou lembrar agora. A altura era relevante naquela luta em si. E aí eu só realmente adaptei esse detalhe só. Mas eu fiquei com o cu na mão, porque eu mudei a cor do cabelo dele. Ele era louro, eu botei um cara de pele morena, saca? Negro mesmo. Então mudou assim por completo o personagem. Foi um reboot total, assim, do personagem, sabe? E o livro tava pronto já. E tava já em vias de ser. Não tava assim, indo em via de ser publicado pela Pendragon. Mas eu tava procurando já a editora. E isso que é outro ponto também, né, cara? Se por algum motivo a gente tivesse publicado antes ou depois, teria sido outro livro. Em todos os casos. Em 100% dos casos, teria sido outro livro. Exatamente. E vocês, como é que é o ritmo de escrita de vocês hoje em dia? Como é que vocês conciliam a vida de vocês pessoal e a escrita? Vocês têm meta, vocês não têm meta? Vocês são organizados, são um caos? Como é que é? Fala aí, José. Cara, meu ritmo esse ano caiu pela 1/4 do que ele era quando eu comecei Espadas e Correntes. Eu escrevia, sei lá, enquanto naquela época eu escrevia 1.000 palavras por semana, 2.000 palavras por semana, 2.000 palavras em um dia, hoje tá difícil até tirar 500 palavras em 3 dias. Tipo, eu acho que até por questões de ter mais coisas pra fazer, entre aspas, porque eu sempre dou prioridade à escrita acima de coisas extras. Então, eu acho que tá mais... Porque eu tô muito mais arquitetando, eu tô me vendo muito mais arquitetando do que semeando, ao invés de ter que... Mas eu tenho que semear e não arquitetar, sacou? Então, eu tô meio nessa de vou parar de arquitetar isso aqui, vou largar o papel e o lápis e vou correr realmente pra botar a mão na massa e fazer. Então, atualmente mesmo, eu diminuí a meta semanal de 1.000 para 500 palavras e eu acho que até diminuindo essa meta, diminuindo essa questão de me impor, devo escrever tanto. Eu sempre ficava, porra, não vou começar a escrever porque eu não vou ter tanto pra escrever, vou ficar pensando aqui, maturando a ideia na cabeça até sair. E agora não, eu deixo só a ideia fluir. De uns tempos pra cá eu venho deixando isso. Então,
Hoje eu escrevo dia sim, dia não, dia sim, por aí vai. Cara, eu já até admiro o teu comprometimento aí, porque eu, até pouco tempo atrás, pra não dizer pouco tempo atrás, eu voltei a escrever 3 dias atrás. 3 dias, foi sexta ou sábado que eu voltei a escrever de meses de jejum, sabe? Tem uma desculpa, eu estava fazendo meu TCC, meu trabalho de conclusão, e aí eu simplesmente não conseguia me dedicar a absolutamente nada, não podia jogar, não podia fazer nada, era o trabalho 24/7 praticamente, porque eu prezava para ficar algo muito bom. E agora que eu entrei de férias, né, ainda falta uma semana na faculdade, mas já está praticamente de férias, eu voltei a escrever e pretendo até o final de fevereiro já estar com o livro, se não pronto, bem encaminhado, sabe? Eu sou esses escritores relâmpagos, assim, se pode dizer. Eu escrevo num período de tempo e depois entro no hiberno, né? Paro, simplesmente largo. Mas nunca deixo de pensar sobre. Esse aqui é o grande destaque. Eu tô toda hora pensando na história e no livro, sabe? Embora efetivamente não esteja escrevendo de fato. Isso é bom até, né? Não deixo de lado completamente a história. Ah, bacana. Eu particularmente aumentei muito meu ritmo de escrita depois que eu publiquei. Acho que me deu assim um gás mesmo, sabe? Porque eu fiquei tipo o papo de cerca de 10 anos querendo lançar um livro, sabe? Entre querer lançar e lançar de fato. Então, acho que eu meio que bateu uma crise dos 30, que eu olhei e falei, cara, não vou mais perder tempo com isso, sabe? Se é isso que eu quero. Mas é um ponto que a gente tem que falar, cara, eu sei que tem muita gente que se auto-sabota sem decidir o que quer. E eu me auto-sabotei sabendo o que eu queria, mas de alguma forma não botando em primeiro plano. Eu tenho filha também, minha filha tá com 8 anos, fiz essa semana, saca? Eu tenho que pagar boleto, tenho minha vida pessoal também. Então eu também não posso ser injusto comigo mesmo de falar que eu só protelei. Não, foi vida, foi realmente... eu escrevi com minha filha pequena muitas vezes, sabe? Então, então realmente eu tinha essas questões de que, pô, minha filha vai ser sempre em primeiro lugar. Mas a questão também é minha carreira. Então, quando eu publiquei o meu livro, foi em dezembro de 2018, eu falei, cara, não, eu quero mais. Né? E eu acho que fui um tanto sensato em decidir publicar mais um livro em 2019, em menos de um ano. Metade do livro, eu escrevi ele esse ano, assim, em poucos meses. Então foi num ritmo bem frenético. E hoje, assim, eu não parei de escrever, eu não passo uma semana sem escrever, sabe? Eu tô produzindo algumas coisas e eu continuo escrevendo contos, estou escrevendo romance. Eu terminei o primeiro capítulo de um romance novo, mas que eu vou expandir ainda esse primeiro capítulo, então ele não tá assim 100% pronto agora. Mas eu vou, por exemplo, eu vou entrar em 2019, quer dizer, eu vou entrar em 2020, já tendo um primeiro passo do próximo projeto concluído, saca? E eu quero publicar de novo em 2020. Então meu ritmo aumentou bastante. Mas, cara, aí também, assim, cada um de vocês dois, por exemplo, estudam, né? Fazem faculdade. Eu, particularmente, fiz pós-graduação há pouco tempo. Me formei nesse meio tempo também. Fiz minha pós nesse meio tempo. Mas foi assim, quando fiz a minha pós, já fiquei numa sensação, assim, angustiante. De falar, caramba, chegou um ponto que eu vi, isso aqui não vai mover minha vida. Isso aqui não vai me levar onde eu quero chegar. Eu acho que todo mundo... Acho importante ter um ensino superior, sabe? Uma coisa assim que eu jamais vou falar pra pessoa não fazer ensino superior, nem louco. Pelo contrário, sabe? Acho até legal, importante, sabe? Tem gente que tem uns Silvio Santos aí que, sabe, começaram humildes e subiram na vida independente de estudo. Mas eu não arriscaria ser um deles. Não sei se eu sou esse tipo de ser abençoado, né? Enfim, ninguém sabe que é. Muita gente se acha, mas só sabe quando você é, pô. Não arrisco. Acho que ninguém tem que correr. Enfim, então, hoje em dia eu escrevo, assim, eu me cobro escrever sempre, né? Então, hoje eu não passo uma semana sem escrever, por exemplo. Alguma coisa eu escrevi. Seja o próximo livro, seja algum tipo de projeto conectado a isso. E vocês têm algum tipo de peculiaridade enquanto escreve? Vocês têm que comer ou beber algo específico? Vocês escutam música em específico? Isso tudo faz parte do ritual, né? Mas vocês têm alguma peculiaridade? Cara, eu costumo escutar, sim, mas essa é uma característica da vida. Eu fazendo absolutamente qualquer coisa, eu tô escutando música, sabe?
Se eu tô estudando, eu tô escutando música. Se eu tô lendo, eu tô escutando música. Se eu tô jogando, eu tô escutando música. Não é necessariamente um ritual. Mas eu costumo ficar imerso naquele universo ali, tipo, vou escrever alguma coisa específica, vou escrever uma cena de combate, eu boto ali uma playlist de luta de combate medieval, sabe? Para ficar mais imerso nessa linha, nesse pensamento. E afora é o que eu já falei sobre pesquisar muito antes de escrever, né? Acho que são esses os 2 passos principais. Cara, eu sou completamente o inverso do Bruno. Eu sou o cara que tem que escrever no absoluto silêncio. Então, tipo, se, sei lá, é por isso que eu acho que eu sempre escrevo ou de manhã cedo, quando a casa toda tá dormindo, ou de madrugada, quando a casa toda também tá dormindo. Porque ou eu aproveito aquele silêncio ali pra conseguir focar, ou se tiver algum barulhinho extra, eu não consigo desenvolver nada. Então eu acho que eu aproveito esse tempo com barulho extra pra planejar as coisas e escrevo realmente quando tem o silêncio. Pra mim, o que tem que ter quando eu vou escrever é o absoluto silêncio. Loucura. E acho que ritual, além desse, só vez ou outra eu coloco uma música celta, alguma coisa assim, bem no ritmo do Bruno mesmo, de tá pra imergir naquela cena ali, quando eu não tô conseguindo andar muito na escrita, eu paro, tipo, tento, sei lá, ler algum livro que eu já li pra ver como é que a pessoa desenvolveu aquilo ali, tentar aprender um pouco e ver se eu consigo jogar algo semelhante, não copiando, claro, mas algo semelhante pro livro. Mas acho que é isso, acho que os rituais são esses, além de planejar horrores antes da escrita. Inclusive tem um britânico, que é o Taramataro, fica até a dica aí, José, que ele usa aquele fone de ouvido de borracha, que não é um fone de ouvido, que é um bagulho que você bota no ouvido de borracha, que tampa seu ouvido e ele não escuta nada. Daí ele só escreve no silêncio total, e ele, ao ponto de botar isso pra garantir que ele não escute nada. Então tem realmente, acho que está um pouquinho 880, né? Tem que ser ou uma música pra embalar, ou ausência de ruídos completo. Eu sou cheio de mania, cara, sinceramente. Café sempre, eu vivo à base de café hoje em dia. Então, pra mim, assim, eu já... Inclusive, pra não falar que eu vivo no café, eu adio meu café. Se eu quero café, eu penso, não, pô, peraí, eu vou escrever daqui a pouco. Então, eu vou primeiro fazer o que eu tenho que fazer. E aí, na hora de escrever, para o café. Porque eu sei disso, que eu sei que acaba sendo uma mania minha mesmo. E eu sei que eu vou, sei lá, me concentrar mais dessa forma. Eu escuto música com frequência, às vezes eu esqueço de ouvir música. Tipo, eu tô escrevendo, aí sei lá, tipo, trocou a cena, então quero uma música diferente. Aí eu dou pause no que eu tô ouvindo e esqueço e saio no silêncio. Mas eu gosto de ter uma trilha sonora pra trabalhar pra vida. E, inclusive, a escrever. Geralmente é alguma coisa de filme ou de jogo que eu boto pra ouvir. Eu tava até, inclusive, preparando meu post do Instagram de hoje, e é sobre o Tolkien. E aí eu fiquei meia hora ouvindo o Senhor dos Anéis enquanto eu preparava o post. Foi até interessante, né? Porque eu sei quanto tempo eu levo pra preparar o post. Foi 25 minutos contando com a procrastinação. Porque teve uma hora que eu saía no Google, Wikipedia, essas coisas. Enfim. E eu gosto, particularmente, de jogar videogame antes de escrever. Porque eu sou da opinião, cara, que a escrita tem que ser prazerosa. Se tá sendo desgastante, tá perdendo sentido. Sabe? Quando a gente fala de arte, seja pintura, seja música, seja escrita, eu acho que tem que estar ligado com prazer, na minha opinião, sabe? Então eu busco estar confortável, isso é uma coisa bem importante pra mim. É por isso que eu chego muito madrugada, que é a hora que eu sei que eu tenho sossego. Eu gosto de viver de madrugada, mas por conta disso, eu tento ser assim, uma horinha pelo menos pra jogar alguma coisa, geralmente ligada ao que eu tô escrevendo. Então, por exemplo, tô escrevendo um livro de terror agora e tô jogando Silent Hill. Esse outro livro do Abismo é todo dentro de um castelo. Eu tô jogando Castlevania, porque foi a inspiração básica para criar a história. E também tô jogando de novo o Dragon Age Origins, que aí é só realmente porque eu gosto. É um jogo que eu gosto, eu sei que isso me relaxa, eu sei que isso me deixa... sei lá, cara, deve ter alguma explicação aí de algum hormônio que desperta no cérebro e me deixa bem, sabe? Deve ser isso, essa porra. Mas é isso, cara, acho que tem que ser prazeroso. Então, eu recomendo realmente que todo mundo que escreve, quer escrever,
de fazer algo prazeroso, que eu acho que ajuda a fluir melhor a escrita. Tu citou ali a questão do jogo, cara, isso é completamente verdade. É porque o jogo, ele, diferente do livro, né, por questões óbvias, ele tem muito aspecto visual, né? Então, tipo, praticamente toda a descrição que eu fiz de cenário, de prédio, de roupa, de seja o que for, é baseada em jogo, tá ligado? É alguma coisa que eu vi e falei, isso aqui é interessante. E assim, eu sou daqueles que joga Skyrim, por exemplo, que é um jogo que eu joguei mais de 1000 horas aí. Li todos os livros que tem, que tu consegue pegar no jogo, pra ver se eu conseguia extrair alguma coisa, sabe? Dragon Age Inquisition também foi a mesma coisa. Peguei todos os colecionáveis, li tudo que tinha pra ler, pra ver se eu conseguia absorver alguma coisa pra minha história. E geralmente conseguia, sabe? Esse que é o bacana. Então, faz parte do preparo aí, pelo menos do escritor medieval. Acho que jogar, seja RPG de mesa ou de computador aí, faz parte do ritual, sim. É que nós somos nerds, né? Não tem por que exato. usar meio termo. Eu conheço gente que escreve e não é de RPG, mas hoje em dia eu acho que são cada vez mais raros. Acho que também é da nossa geração, cara. Acho que é da geração, assim, eu tenho 30 anos, 31. Mas acho que nessa casa de 30 pra baixo tem uma geração aí, cara, acaba que uma coisa leva a outra. Você joga RPG, você tá criando histórias. Já tá criando histórias. E entre você criar histórias, você registrar alguma coisa, né? Tem gente que adapta a campanha que jogou. Tem gente que só cria, né? Eu sou do cara que só cria, eu não faço adaptação direta, mas tem gente que adapta mesmo. Mas esse que é o ponto, a gente já tá criando, acho que isso acaba estimulando, sabe? Acaba estimulando na nossa mente a criar histórias. Chega um ponto que a gente fala, cara, tenho que fazer algo com isso. Então eu suponho que é isso que está acontecendo com de termos tantos RPGistas e escritores hoje em dia. Não só medieval, uma colega minha, que é a J.C. Gray, ela lançou um livro que é Inimigos Mortais, tô lendo, tô na metade, que é sobre vampiros e lobisomens, que é o segundo RPG mais jogado do mundo, pelo menos foi nos anos 90, e por acaso no Brasil era o RPG mais jogado do Brasil nos 90, era Vampiro à Máscara. Então não só medievais estão escrevendo, mas também quem joga RPG de outros meios também estão produzindo agora. E, senhores, tão importante quanto a escrita de vocês, revisão. Como que é o processo de revisar o livro? Tanto a revisão na parte da história, de lapidar, polir a história, como também a revisão ortográfica. Vocês fazem tudo junto? Vocês separam? Vocês têm algum ritual para isso? Algum método para isso? Como é que é? Cara, eu sou o tipo de pessoa que é como o Bruno falou. Se me deixar, eu vou revisando e mudando coisa até nunca mais. Porque enquanto eu tiver o livro bom, eu vou querer mudar, nem que seja uma palavrinha. Mas eu curto mesmo, aproveitando essa onda de já planejar, separar as etapas. Tipo, eu nunca paro eu tô escrevendo durante o processo de escrita, eu nunca paro de escrever para revisar. Tipo, é natural que enquanto você esteja relendo o que você escreveu, sei lá, no dia anterior, para poder pegar o embalo e começar a escrever agora, você mude uma coisa ou outra. Mas a revisão efetiva mesmo, de ler tudo e ver o que pode mudar, o que pode ajeitar, eu só faço mesmo, eu deixo ela pro final, depois quando o livro já tá todo pronto. E eu separo também essas duas coisas. Primeiro eu reviso a questão de continuidade de história, se o personagem tá legal, nomes de personagens, nome de lugares, conceitos, essas coisas, se tá tudo amarradinho, certinho. E depois de umas 3, 4 revisões dessa que eu passo pra revisão ortográfica. E aí eu acho que, na verdade, essa eu sempre deixo pra algum professor, ou então algum amigo meu formado ou cursando letras, que aí eu confio mais do que eu pra revisar. Então, geralmente, a revisão de continuidade de história, eu tenho uma leitora beta, mas é uma amiga minha que lê fantasia junto também. Então, é a única pessoa que lê os textos antes da publicação, além dos revisores, diagramadores e tal. É essa amiga minha. Então, ela faz meio que uma revisão de continuidade, de amarração da história junto comigo. E depois, os aquens, formados ou cursantes, ou até não precisa nem estar formado ou cursante, precisa só saber que eu sei que sabe mesmo de
de português e que vai ter um olhar mais técnico do que eu para revisar o texto, aí eu repasso. Cara, no meu caso, eu sigo quase um viés semelhante. Eu leio ele, sim, com bastante frequência. Só que, como eu disse, eu trabalho, eu escrevo ao mesmo tempo que eu estou pesquisando, sabe? E isso aí, no final, no texto final, acaba ficando muita pouca coisa pra mexer, sabe? Eu leio, e aí são muito poucos trechos que eu vejo assim, esse trecho aqui tá meio magro, acho que não tá condizendo com o resto do capítulo, até com da história, sabe? E aí eu vou atrás de uma coisa ou outra, mas no geral esse processo é junto com a escrita. E aí fica sobrando só a revisão, que fica geralmente pro final. Claro, a todo momento a gente tá revisando, mas eu confio muito aprendi a não confiar tanto agora no Word, né? Com a correção automática do Word. Eu, particularmente, me considero com português muito bom. Eu estudei muito para concurso público e aí eu acabei ficando com um português muito afiado. E costumo não deixar passar. Além da minha revisão, só que, como eu falei, né, o olho cansa, não tem jeito, acaba passando. Aí, por causa disso, eu tenho um amigo meu também que faz uma revisão. Ele não é nenhum especialista, mas ele consegue ver coisas assim que eu deixei passar, que são idiotas. E ele consegue ver justamente por essa questão do olho. E depois fica a cargo do pessoal da editora, e aí eu reviso mais uma vez, e aí dou o ok final, e fica por isso mesmo. Esse é geralmente o processo. Realmente, sempre tem essa revisão da editora, que é impressionante, né? Porque a gente pensa que revisou muito, e quando chega na editora, a gente encontra 1000 coisas que a gente não tinha visto. Mesmo que a gente pensa fazer. Até porque, né, a pessoa que ela tá fazendo, ela tá sendo paga. E eu acho que ela quer ser paga de novo, futuramente, né? Então ela se esforça bastante. Mas eu sou da opinião de que primeiro é o conteúdo e depois a forma. Tudo tem a forma e o conteúdo. Acho que o importante é primeiro jogar o conteúdo no papel e depois dar forma a esse conteúdo. Por isso que eu nunca deixo ninguém ler nada meu, nem que é beta, sem que eu revise uma vez pelo menos. E eu ainda acho pouco, né? Mas até por questão de ritmo de escrita. E porque tem isso que eu não sei se vocês pensam hoje em dia. Mas, cara, depois que eu revisei meu livro 1000 vezes, e mesmo assim a revisão mais importante foi a revisão profissional, eu meio que desapeguei de fazer revisão ortográfica sozinho, sabe? Por causa disso. Cara, você escreve bem, cara. Eu sei que eu consigo escrever um texto de 1000, 2000 palavras sem erro nenhum. Eu consigo, né? Um livro tem centenas tem tipo dezenas de milhares, dezenas, talvez centenas de milhares de palavras, então nunca fica perfeito na mão do escritor. Então eu escrevo primeiro, faço uma revisão minha, no sentido ainda de conteúdo, de ver se eu falei da forma como eu gosto de falar, se eu expressei o que eu queria expressar, se a história tá boa, se tá bem explicada, se tá bem narrada. Geralmente eu passo para alguém essa história, eu até tenho assim, um bom diálogo com alguns leitores e leitoras, tanto que vieram de antes de eu publicar, como que surgiram ao longo do tempo, né? Então eu acabo tendo esse diálogo com eles e acabo mostrando algumas coisas para eles opinarem, né? Enquanto isso. Mas eu sempre peço para focar no conteúdo, né? Não na forma. E aí, eu, antes de mandar para a editora, eu faço pelo menos uma revisão ortográfica, que assim, é um desafio para mim. Que eu não sei vocês, mas tem que se comprometer a não mudar a história, sabe? Dá vontade. Sempre dá vontade. Mas realmente... Exato. Mas acho que a gente é uma questão do foco do cérebro, sabe? Eu foco meu cérebro a achar erros, a não... Porque acontece, a gente lê e nosso cérebro já completou a frase. E quanto mais a gente revisa, nosso cérebro já lembra daquela frase. Exatamente, esse é o problema. Exato. Isso acontece sempre. E ele lembra como a gente pensou, e não como a gente digitou. E essa que é a questão, cara. Erro de digitação é isso. Você pensa uma coisa e digita outra. Acontece, todo mundo passa por isso. No WhatsApp acontece, imagina no livro, que é muito mais. Então é um esforço realmente do meu cérebro obedecer o meu olho e não minha memória. E aí sim encontrar mais erros do que de costume. Então é isso que eu penso na hora de revisar a revisão ortográfica. E é a última coisa que eu faço. Primeiro eu reviso para a parte conteúdo. Por fim, a forma, que é a ortografia. E hoje, eu sinceramente reviso menos do que eu revisava antes de lançar. Não sei dizer se era porque eu tinha mais receio, se eu tinha mais medo,
Se eu ainda não conhecia o mercado editorial como eu conheço hoje em dia, se tinha menos pressa, não sei. Mas hoje em dia, eu particularmente reviso bem menos do que eu revisava ano passado. Então, se fica uma lição aí, cara, o pessoal que tá escrevendo agora, desencana aí com esse negócio de ortografia correta, cara. É bem a dica do Bernardo, foca no conteúdo do teu livro, que não é por uma palavra ou outra errada que vai valorizar a tua obra, sabe? Eu abri aqui, ó, eu tenho 140 mil palavras no livro, de quase 400 páginas. Então, não é por uma ou duas que isso vai desvalorizar a tua obra, fica tranquilo, Zé. A gente pensar que a gente vai conseguir revisar tudo sem precisar da ajuda de ninguém, que foi o que muitos... É o que eu me via pensando quando eu comecei a escrever, e é o que eu vejo muitas pessoas que falam isso depois, é que primeiro contato com a escrita, eles sempre acham que sabe escrever tudo, ou então que, tipo, tem o domínio total de tudo. E a gente nunca tem, e nem depois de passar por todas essas revisões, o livro vai estar 100% perfeito. É impossível que tantas pessoas... É impossível não deixar passar algo. É focar no conteúdo, e eu acho que é como o Bruno e como vocês dois falaram. O conteúdo vale mais do que a forma. No fim das contas, eu acredito que a ortografia é como... Tem um livro que é o livro dos 5 elementos, do Musashi. E a última edição desse livro, os 5 elementos são os 5 anéis? 5 elementos? Fugiu. Acho que é o livro 5 elementos. Mas a última edição são 4 elementos, né? Fogo, terra, água e ar. E o último é o vazio. Que ele fala que o vazio é o que separa os 4 elementos. Ele não é um quinto em ordem, né? Tem os 4, eles estão separados, e o vazio é entre eles. Ele diz que depois que você aprende tudo, você tem que esquecer tudo. Porque você não pensa para respirar, você respira. Né? Você não está o tempo todo consciente. Então, quando você aprende uma arte, né, uma técnica, o que quer que seja, depois que você aprende, você tem que esquecer. Que é para você realmente internalizar e fazer isso de forma natural e fluida. E a ortografia é assim. Né? Você tem que escrever bem, sim. Você tem que escrever certo, sim. Mas você... No fim das contas, esse processo não vai ser artificial. Vai ser espontâneo. Você vai praticar, você vai melhorar, até um ponto que depois, ainda mais depois que você publica seu livro e você tem essa confirmação de que você escreve bem, sabe? Que você vê que uma editora aprovou, né? Que os leitores documentam, é importante buscar esse feedback dos leitores, e aí você vê. E aí nesse ponto que acho que é o ponto que você está pronto para, entre aspas, esquecer, que é você fazer espontaneamente o que você sabe fazer e não buscar esse perfeccionismo que é irreal, como vocês falaram. E estamos chegando no final aqui, tem mais 3 tópicos que eu quero falar com vocês. Como que vocês melhoram a escrita de vocês? Vocês leem? Vocês estudam sozinhos? Vocês fazem curso ou oficina de escrita? Como que vocês buscam aprimorar? Assim, eu não tenho nada contra curso de escrita, mas eu não faço e também não aconselho as pessoas a fazerem. Eu acho que a escrita tem que ser algo muito da pessoa, sabe? Porque às vezes eles tentam padronizar um estilo de escrita que às vezes não condiz com o que tu tá querendo passar pras pessoas, entendeu? Se a tua escrita, ou ela é português Pasquale, ou é aquele português mais informal, não tem um que é melhor que o outro, sabe? É o modelo. E no caso, pra mim, né, o que serviu melhor pra mim foi uma escrita um pouco mais formal, utilizando alguns termos que já estão em desuso, até para ser uma caracterização melhor da época que se passa o livro. Tem gente que é contra, eu particularmente gosto, e a dica que eu dou, cara, é isso, não se prender muito nos padrões. O pessoal aí fala que tal modelo é correto, quando isso aí é besteira. Foca no que tu achar certo mesmo. Eu, na verdade, eu fiz, quer dizer, acho que não fiz curso de escrita. Eu não sei eu acho que vocês já devem ter visto, já devem ter passado aí pelo Instagram e Facebook, redes sociais da vida. Eu assisti aquelas videoaulas do André Bianco, que ele fala sobre o processo de escrita e que a maioria das pessoas já escritou essas coisas todas. E esse foi o único curso de escrita propriamente dito que eu fiz, realmente. De
ter parado para aperfeiçoar mesmo a maneira de escrever, essas coisas, mas isso eu fiz antes mesmo de começar Espadas e Correntes. Porque, na verdade, eu já tinha outras coisas escritas de épocas antigas, e nesse meio tempo eu fiquei, antes de começar a escrever, eu fiquei meio, eu vou escrever do mesmo jeito que eu escrevia antes, mesmo tendo lido muita coisa e adquirido muito vocabulário depois. Então eu acho que ter feito o curso de escrita ele acrescentou, mas eu acho que, como o Bruno falou, não é fazer o curso de escrita para pegar o padrão da escrita, é fazer o curso de escrita para desenvolver uma forma e uma disciplina para escrever. Então foi assim, e aperfeiçoar mesmo, eu tento absorver tudo que as mídias e a arte pode passar pra gente e tentar transformar aquilo em algo escrito. Sei lá, é como o Bruno falou, que a maioria das descrições das coisas dos livros dele foi baseada em jogos. Quando eu tô jogando, quando eu tô assistindo alguma coisa, quando eu tô lendo alguma coisa, eu tento fazer isso menos com os livros, porque a tendência é acabar copiando. Mas quando eu tô jogando, quando eu tô assistindo, quando eu tô ouvindo alguma coisa, eu sempre penso, como é que isso aqui estaria descrito num livro meu? Como é que eu descreveria essa situação num livro? Então, e também lendo, né? Eu acho que a maior oficina do escritor é a leitura. Então, é isso. Existe uma linha bem tênue entre a cópia e a inspiração, né? Bom, isso é tópico para outra questão, mas o que eu... Exatamente. O que eu deixei de mencionar é que realmente, não, na minha opinião também, não existe escrita sem leitura, cara. Eu tenho aqui um portfólio, que é uma biblioteca bem amplazinha até. Acho que deve ter uns 50 livros aqui que eu já devo ter lido um pouco mais da metade. Sobre fantasia medieval e tal, porque é inevitável, a gente acaba pegando alguma coisa do autor que a gente gosta, né, no estilo de sentido de tipo de escrita, né? Por exemplo, acho que quem leu o meu livro, até porque, convenhamos, né, a maioria das literaturas, aqui pelo menos no meu caso, e as medievais que as pessoas se baseiam, elas são estrangeiras, né? Então, a pessoa já ter traduzido o livro, ele já perde muito da essência da escrita original do cara, né? Então não é bem uma inspiração direta do autor, mas é importante a gente ler, porque isso acaba assim melhorando a tua escrita inconscientemente, com certeza. Porque eu concordo com vocês dois, né, apesar de vocês terem opiniões um pouco diferentes, porque é o seguinte, eu sou defensor sim dos cursos de escrita, das oficinas de escrita, porque se você quer aprender a pintar uma tela a óleo, aprender a ilustrar mangá, o quadrinho que seja, se quiser aprender a tocar guitarra ou tocar violoncelo, o que é que seja, cara, você quer aprender uma arte, você procura um professor. Só que quando você pega um violão sem saber tocar, fica óbvio que você não sabe tocar. Se você pega uma tela a óleo sem saber pintar, fica óbvio. E a escrita, ela é muito mais subjetiva. Eu acho que é por isso que as pessoas acabam tendo opiniões divergentes sobre ensinar arte. Mas, sendo escrita uma arte como as outras, sabe? O que ela teria de especial ou defeituosa que ela não pode ser ensinada? Então, acredito que sim, a escrita pode sim ser ensinada. Mas o que eu estou vendo acontecer, eu fico preocupado, é que realmente tem muita gente que faz uma videoaula, né? Faz um livro que é meramente explicando um pouquinho a mais uma jornada do herói, sabe? Que é explicando um pouquinho mais uma teoria de roteiro, assim, mega óbvia, e chamando isso de curso de escrita. E eu discordo. Exatamente. Porque, por dois pontos. Primeiro que isso não tá... o ponto principal é o seguinte, uma história ruim não fica boa entrar nesse molde, sabe? Esse molde até te ajuda a não se perder na história, a não devagar. Mas a história ruim continua ruim, sabe? E não só a história ruim, a escrita ruim. Se a pessoa tem diálogo ruim, cara, não vai ser a jornada do herói que vai salvar um livro com diálogo ruim, sabe? Então, esse que é o ponto. Eu acho que temos sim... Por exemplo, o Leonel Caldela é um cara que fez vários cursos de escrita e ele escreve muito bem, sabe? Ele escreve bem demais, ele é excelente. E ele é um cara que ele é fruto de cursos de escrita, sabe? E ele conta isso.
E tanto que, por exemplo, quem escreve roteiro, oficina de roteiro, de novela, de série, estudou uma beça, sabe? Estudou muito. Inclusive, você compreende os padrões que a gente tem em Hollywood por conta disso, que eles tentam fazer uma coisa que vai engajar com o público de uma forma ou de outra. E tem alguns casos que você vê que a história deu errado e que teria sido salva se fosse nesse modelo de que eles têm aí, entre aspas, consagrado. Mas eu ainda assim acho que tem muitas histórias que fogem desses modelos e que são excelentes, né? E aí vai do gosto de cada um. Tem um filme que eu adoro, que ele é totalmente fora desses modelos. Eu recomendo. Se você for escritor, sinceramente, assiste você gostando ou não, porque é um bom exemplo, sabe? Meu irmão assistiu, achou chato. Conheço gente que assistiu, adorou também. O filme é Amantes Eternos. Tinha Netflix, não sei se tem ainda. É com o Loki e com a Galadriel, esqueci agora o nome deles. Mas é um filme de vampiro que não segue em totalmente nada a jornada do herói, sabe? Eu achei que é uma história muito interessante. Eu acho que é uma boa apresentação do que seria uma história de vampiros no mundo de hoje, né? Nos tempos de hoje. E que também não fica preso a Anne Rice, etc. Enfim. Então eu sou muito a favor de que a gente quebre os padrões, que a gente conte nossa história como a gente bem entende, sabe? Eu particularmente, eu estudo, de tempos em tempos, eu estudo escrita, seja lendo um livro diferente, sendo fazendo uma oficina diferente, mas eu também busco, assim, sair da minha zona de conforto, sabe? Então eu tento criar heróis diferentes, eu tento escrever gêneros diferentes. Eu tenho dois livros de fantasia medieval, um de contos e um de romance, já são coisas um pouco diferentes. O próximo livro é mais um desafio que vai ser todo dentro de um só ambiente, então preciso cuidar de que não fique repetitivo, né, de que não fique maçante. E eu também estou escrevendo um livro de terror que eu quero que seja um livro um tanto menor do que os outros, não tem que ser um livro de 300 páginas como foi até agora, acho que foi 290 e 300 e tantos o outro. Não tem que ser um livro de tantas páginas, pode ser um livro menor, esse próximo. Mas é um gênero diferente e pra mim, assim, por exemplo, eu decidi que não vai ter, assim, tanto foco em combate, né? Não tem combate, não quero... Porque eu acho que não combina com o gênero, sabe? É legal no videogame você matar um monstro e num ambiente de terror, um Resident Evil, um Silent Hill. Mas na literatura, se o cara tá superando na porrada as coisas, perde o terror, sabe? Então eu tô fugindo disso e meus livros são cheios de encenação. Então também acho que é bacana a gente não necessariamente assim tão radical quanto eu, que estou escrevendo um gênero diferente, mas acho que é importante a gente fugir da zona de conforto, a gente perceber os padrões. Um padrão meu que eu já detectei: eu não tenho homens magos nas minhas histórias. Sempre que eu penso em conjurador, em um feiticeiro, mago, druida, necromante... Druida não, druida tem um homem. Mas algo do gênero assim, muito magia assim, excelente magia, sabe? Eu boto mulher. Eu já botei guerreira, já criei guerreiras. Então já tô já... Até porque eu gosto mais de espada do que feitiçaria, né, no gênero. Então eu já consigo criar uma heroína guerreira. Mas eu não criei ainda um herói conjurador, um herói mago, feiticeiro e afins. Então em breve eu vou criar isso, né, porque eu percebi esse padrão meu. Agora que eu identifiquei esse padrão, eu preciso agora sair da minha zona de conforto. Então é isso que eu acho que é importante, a gente não entrar em repetição. Mas também acho bacana alguém ao menos experimentar um curso de escrita, uma oficina de escrita. Mas é claro, você procura o histórico do professor, procura o que ele já publicou, lê e ementa primeiro, né, que é justamente isso. Se a ementa for, vou te ensinar o modelo que já existe, como o Bruno falou, não é isso que salva seu livro, não acho que seja esse o caminho. Mas eu acredito que tem sim formas, mas ainda acho que a melhor forma de melhorar, sinceramente, agora, acho que a melhor de todas, é botar pro mundo, sabe? Aí você realmente taca no Wattpad, taca no blog. Botar com a cara tapa, né? Mano, acho que é melhor. Eu no começo pedia pra meus amigos, enchia o saco meus amigos, lê, me dá sua opinião, me ajuda aqui. E eu fui percebendo os amigos que estavam realmente falando, não, cara, você que pode melhorar, ou o cara que batia a palminha e tá lindo. Eu nem pedia mais pro cara que dizia que tava lindo o tempo todo pra ler, porque eu sabia que ele ia dizer que tava lindo, não ia me ajudar. Mas aí tinha um amigo meu que era muito chato, e ele sempre tava defeito. E teve um dia que ele falou, cara, esse conto aqui tá ótimo. Eu, porra, ok, sabe, agora sim, eu melhorei.
E já aconteceu já de um total desconhecido, não sei quem era, falar, caraca, adorei essa história. Isso na internet. Então, quer dizer, isso pra mim foram provas reais de que eu tava tendo um progresso. Então, vai pra internet, filtra. Quem só fala que tá uma merda, ignora, porque essa pessoa não tá acrescentando. Mas quem tiver um comentário que seja não elogioso, mas construtivo, do tipo, melhor o diálogo, essa cena aqui eu não entendi o que aconteceu. Esse tipo de construção você pode achar na internet. Não vai ser um amigo seu que pode tentar te agradar, sabe? Eu ainda acho que é um bom caminho. Que eu fiz muito, não faço mais hoje em dia, mas fiz muito já de procurar na internet. Eu até mostraria que eu escrevo pra internet, mas não com o intuito de melhorar. E nosso penúltimo tópico, vocês já tiveram já bloqueio criativo? E como que vocês lidam, se vocês já tiveram, né, com bloqueio? Eu já tive, sim. Tenho, inclusive até com certa frequência. Não de como a história vai se suceder, mas em questão da quando bota pra escrever mesmo, sabe? O que vai acontecer em momentos específicos. Mas é aquilo que eu falei, cara. Quando isso acontece, eu simplesmente dou um alt tab ali, abro outra coisa, vou jogar um jogo, vou fazer qualquer outra coisa e eu fico muito tranquilo porque eu sei que a qualquer momento a ideia vai vir, sabe? E eu não fico casquetando, é impressionante. Todas as vezes que eu tive problemas em procurar... Não é nem porque eu não tive uma ideia, porque eu achei que aquela não era a melhor ideia para o momento, sabe? Pra situação. E aí eu fiquei, não vou botar isso, qualquer hora eu penso outra coisa e dito e feito, tipo, pouco tempo depois me vinha a ideia na cabeça, sabe, do nada. Por isso que eu nunca me preocupei com bloqueio. Não sei se é só comigo, mas eu sempre acabo vindo com uma solução. Cara, bloqueio criativo é algo recorrente durante a minha escrita. Eu tive um professor esse ano que eu sempre comentei com ele, eu falava assim, cara, eu não tô conseguindo escrever nada, não tá saindo nada. Ele escreve também, ele dá aula sobre escrita. Ele era meu professor de redação, mas dava aula sobre escrita em outros lugares. E tipo, eu falei a ele, vai, como é que você consegue quebrar o bloqueio e deixar seguir? Então, atualmente meus bloqueios, eles vêm, mas eles vão muito mais fácil do que eles iam antes, porque eu sempre tento escrever mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu acho que isso é comum para qualquer escritor. Então, tipo, se eu tô escrevendo, sei lá, um romance 100 palavras, por exemplo, que é o meu projeto atual, ao mesmo tempo eu tô com um conto de 3.000 e outro conto de 5.000, porque eu sei que enquanto eu estiver escrevendo isso aqui, se me der algum bloqueio e eu pular para alguma outra coisa que seja mais simples, ou até, sei lá, ler alguma coisa, já vai vir a ideia na cabeça. É esse negócio que o Bruno falou, que o estalo sempre vem. A gente deixar aquilo de lado é sempre muito bom. Tipo, parar de... Quando a gente pensa muito, pelo menos comigo, né? Quando eu penso muito em fazer algo, em botar algo em prática, eu nunca consigo ter uma ideia, mas é no momento em que eu menos estou pensando naquilo que a ideia vem. Exatamente. Na real, tem várias formas de se lidar com bloqueio criativo, e os dois básicos que eu experimento são você ou mergulhar no tema ou fugir no tema. Vocês já citaram isso, né? Vocês dão um tempo, deixam o cérebro digerir as informações e aí voltam, e funciona. Mas em alguns casos tem gente que realmente trava e não volta. E a outra forma básica, que essa uma forma é fugir do tema e fazer outra coisa e espairecer. Mas outra coisa assim que eu acho que também funciona muito é você, dependendo do caso, mergulhar com tudo no tema. Você ler, você jogar, você assistir, você realmente procurar emergir para ter mais ideias, porque são os dois extremos, né? Ou a escassez ou o excesso. E ambos podem acontecer. Pelo visto, no nosso caso, é raro a gente ter escassez, né? É raro a gente ficar sem estar jogando, sem estar lendo. Exatamente. Sem estar assistindo alguma coisa do que a gente gosta. Uhum. Mas também pode acontecer. Justamente por isso, geralmente pelo excesso, geralmente a gente está o tempo todo consumindo. Pode ser que o excesso também bloqueia a gente. Aí nessa hora, cara, vai ver filme de Velho Oeste, vai jogar Tetris, vai fazer alguma coisa, vai ler livro de biografia, sabe, vai fazer outra coisa, ouvir música, enfim, sabe, esse tipo de coisa assim que também ajuda
Eu acho que o cérebro e o estômago são órgãos muito parecidos, sinceramente. Acho que parece muito questão de que você alimenta e você digere, sabe? E você produz, né? No caso, o estômago produz energia pro corpo, né? E o cérebro produz ideias. Então, tem que dar um tempo. Assim como você não pode comer demais e nem comer de menos, o cérebro tem precisa do seu tempo, tanto da sua dose de ideias, como também do seu tempo de digerir e entregar as novas ideias. Perfeito, cara. Não tinha pensado por essa ótica, faz todo sentido. Isso que você falou de, tipo, dar um tempo, aconteceu comigo pro meio do ano. Eu fiquei, tipo, 3 meses e meio sem escrever e eu já tava querendo me matar, porque, tipo, sei lá, eu sou que nem você, Bernardo, que eu não sei o Bruno, que eu escrevo por prazer. Escrita, na verdade, é tão prazeroso quanto, sei lá, jogar um videogame ou assistir uma série. Então, quando eu não faço, eu fico me encasquetando, que nem, sei lá, tipo, tá com um jogo pra zerar ou com uma série pra terminar. Então, só que aí, quando eu realmente fiquei esse tempo todo pensando, eu falei, vou largar de lado e vou fazer outra coisa. A inspiração veio da ideia de uma novela da Globo. Tipo, eu tava passando pela sala, minha mãe assistindo, aí eu vi a novela e tipo, veio na hora, eu escrevi 1000 palavras, tá ligado? Isso é muito irado, isso acontece. A gente tava pensando com o cachorro caga, a gente olha a bosta caindo, porra, Exato. Isso é muito irado. Muito bizarro. Uhum. Tudo da true, cara. Mas isso é o cérebro funcionando, cara. Isso é o cérebro funcionando. Isso aí é fato. É que nem quando você tá com a barriga muito cheia, aí você bebe uma água, sabe? E essa água te ajuda a se sentir melhor, pelo menos, sabe? É equivalente. É você buscar uma ideia diferente do que você tá focando. E vamos encerrar, então, o que vocês estão escrevendo atualmente e nesse exato momento, essa semana, pensando nos últimos 7 dias, como que foi o ritmo de escrita e qual é o próximo projeto que vocês vão entregar em breve. Júnior, fala aí. Cara, atualmente, é como eu falei, eu tô escrevendo a continuação não direta de Espadas e Correntes, que é o Filhos da Maré. Eu acho estranho isso que eu tenho de dar o nome para os livros antes de escrever propriamente. O nome desse já mudou umas 3, 4 vezes, eu acho que é por isso, inclusive. Mas atualmente tem o Filhos da Maré e estou escrevendo também 2 contos aquéns da história de Filhos da Maré, porém ligados mais diretamente a Espadas e Correntes. Porque eu tava vendo um vídeo, acho que foi da Pamela Gonçalves, que é escritora também. A Pam, ótimo. Não sei se vocês conhecem. Isso, exatamente. E eu vi ela falando que um escritor, nos dias de hoje, eu acho que sempre, na verdade, um escritor ele não pode deixar os seus leitores, o seu público, sem conteúdo. Então eu acho que antes de Filhos da Maré sair, esses 2 contos saem, por exemplo. Então porque são histórias menores, é como você falou, um conto é muito mais simples, entre várias aspas, de ser escrito do que um romance em si. E além deles, mas esse é um projeto para daqui a alguns anos, eu tô pondo em prática, quer dizer, eu tô destrinchando o que foi o cenário de Atênia. Atênia foi um cenário pro RPG nacional, o Dragon, e eu tô, na verdade, tentando trazer aquilo ali para um cenário próprio, para um sistema próprio, absorvendo algumas coisas de Pathfinder, de D&D, mas isso é um projeto para um futuro muito, muito distante. No meu caso, eu tô trabalhando já na sequência direta do Jogo do Destino, né? Vai ter outro nome, claro, o nome da trilogia é O Conto dos Escolhidos, vai ter o segundo livro do Conto dos Escolhidos. No meu caso, eu costumo trabalhar bastante nas minhas histórias, elas costumam ser bem longas, nesse caso vai ser ainda mais longa, eu acho que planejo ter mais páginas, e até porque vai ter mais perspectivas de personagem. No primeiro livro só tinham 4 perspectivas, né, de 4 personagens diferentes, nesse aqui vão ter mais, não decidi quantos ainda, mas vão ser no mínimo 6. E cara, quanto ao ritmo de escrita, foi aquilo que eu te falei. Eu voltei a escrever há 3 dias atrás, de meses aí de jejum, né? Eu praticamente não tava conseguindo escrever, mas o que me deixa satisfeito, cara, é que, na minha concepção, esse meu segundo livro, ele vai ser... Claro, a tendência é sempre essa, né? Mas ele vai ser infinitamente melhor que o primeiro, sabe? Acho que o mais importante que escrever é tu gostar realmente do que tu tá fazendo no teu trabalho.
E tu ressaltou ali anteriormente a importância da autocrítica. Eu sou extremamente autocrítico, sabe? Se tiver um lixo, eu falo que tá um lixo mesmo e tô nem aí. E nesse caso, e sou ainda crítico com as pessoas e sou muito mais crítico ainda comigo mesmo. E vendo assim, realmente gostando do que está sendo produzido, eu fico realmente feliz e me empolgo ainda mais para continuar escrevendo. E aquilo que eu te disse, até final de fevereiro eu espero aí estar com a história concluída. E na verdade escrevendo eu só tô mas eu já comecei há um tempo atrás, no início do ano, uma nova história. Não tem nada a ver com a temática medieval, ela vai ser uma temática mais cyberpunk. Vai se passar, não decidi o ano ainda, mas vai se passar em 2070, 2080, alguma coisa assim. E não quero dar muitos spoilers porque ela está bem early stages, assim, também no começo. Mas essas são as minhas duas produções e 99% do meu tempo é destinado à sequência do Conto dos Escolhidos. Com certeza. Boa. Eu tô escrevendo uma porrada de coisa ao mesmo tempo, não recomendo a ninguém, é um péssimo exemplo de escritor pra estudar. Por causa disso, acaba que eu sinto que isso me atrapalhou um pouquinho. Eu acho que dá pra você escrever 2 projetos a longo prazo e ter alguns a curto prazo, sabe? É o que eu acho. Que eu recomendaria para as pessoas não deixarem fazer assim nada mais do que isso. Porque eu já comecei a escrever o livro sobre o mundo da Era do Abismo, que não vai ser o foco, não vai ser a prioridade. Eu já tenho umas coisas bacanas, já decidi algumas coisas importantes, mas eu não vou ficar dando foco a isso para não dispersar as energias. O que eu tenho assim de projeto real assim, a curto prazo vai ser a revista dos Mistérios do Multiverso. A minha parte assim, eu quis primeiro fazer a minha parte para depois cobrar dos colaboradores a parte deles. Então tá na hora agora de cobrar. Tô quase terminando a minha parte, tive bloqueio criativo escrevendo um texto e fui justamente fazer outras coisas para conseguir avaliar se tava ficando ruim ou se era eu que estava indisposto mesmo. Então isso é um foco a curto prazo. Eu quero lançar essa revista entre janeiro e fevereiro de 2020. Então isso é curto prazo, isso aí já está bem encaminhado, escrevi bastante, mas eu preciso saber a hora, né? Esse que é o ponto, saber a hora de você concluir um projeto e botar ele no mundo e seguir em frente. E estou com 2 livros, né? E um deles é mais simples, esse de terror. Acho que vão ser tipo 6 capítulos longos, eu acho. Mais ou menos 5, 6 capítulos longos. Então deve estar na casa de 50 mil, 60 mil palavras o livro completo, né? E eu quero escrever ele logo. Eu quero escrever assim 10 mil palavras por semana a partir de 2020, em janeiro. Então, mas também eu vou tirar férias, uma coisa que eu não faço há anos, que eu sou freelancer. Então eu vou tirar férias em janeiro, não vou me cobrar. A partir de fevereiro eu vou passar a me cobrar para estar com esse livro pronto aí, a minha parte pronta pelo menos em março, sacou? E isso vai ser minha dedicação. E o próximo livro da Era do Abismo, eu quero escrever, vai estar pronto a escrita em 2020. Comecei ainda, nem terminei no primeiro capítulo. Mas eu quero dar foco a isso, eu quero terminar esse primeiro capítulo ainda esse mês. E isso é um ponto assim, que eu não sei vocês, mas é essa corda bamba que a gente fica, né? A gente fica entre a cruz e a espada, em deixar fluir e se cobrar também, né? Então eu botei, cara, vou terminar esse primeiro capítulo esse mês. Pode ser semana que vem, pode ser dia 30, saca? Mas também se chegar mês que vem e não tá pronto, aí fudeu. Aí eu me cobro, pra caralho, sabe? E, mano, sério, tipo, a gente não pode se forçar, mas a gente não pode confundir. Um ponto importante que é um assunto para outro podcast. Não podemos confundir bloqueio criativo com procrastinação. Sim, existe esse risco e pessoas caem nessa armadilha direto, cara, direto. Essa aí é foda. É o famoso ideal de inspiração. Eu sou da opinião de que o feito é melhor que o perfeito. Exatamente. Sabe? E, mano, se você não tá entregando seu livro, ele não tá perfeito, sabe? Então, e sinceramente, ficar um século escrevendo não é garantido ele ficar bom, não, sabe? Cá entre nós. A garantia de ficar bom é isso, opiniões, críticas, ter mais leitura além da sua, isso sim, garantia de ficar bom.
Agora, você ficar a vida toda com um livro na gaveta não garante nada, garante que criteia. Mas... eu até esqueci o que eu ia falar. Sim, lembrei. Mano, ninguém sabe o quão rápido você mesmo corre até ter um cachorro atrás de você. Essa é a vida. E, qual é o sétimo Chita? Mano, se você tiver... se você botar, cara, olha, vai ter um concurso cultural, tá? Pra publicar um livro, vai ser pra uma editora grande, e vão ser milhares de unidades, e você vai ganhar tanto em dinheiro de adiantamento. Cara, sabe, você pode achar que demora pra escrever, mas com uma chance dessa, é possível que você escreva muito rápido. Sabe, uma possibilidade mais realista. Se for uma editora que você adora, agora falando sério, pensa numa editora que você adora, pensa agora, uma editora que você adora. Ela lança um concurso de contos. Então é um conto, tem que escrever aí 10 palavras. Mas o prazo é um prazo que você não tá acostumado, que é pra amanhã, saca? Mano, se for o que você quer pra caralho, sabe? É o equivalente a um cachorro atrás de você na hora de você correr. Chega uma hora que você tem que soltar cachorro, você tem que correr dele. E quando eu boto, né, vou escrever nesse prazo aqui, e eu não boto assim dias, não calculo o cronômetro, eu boto assim, fim do mês eu entrego o capítulo, sabe? Se eu estouro meu prazo, eu solto o cachorro. E aí sim, fodeu. Aí eu fico sem dormir, fico atrás de um boleto aí. Ninguém morre por causa de boleto atrasado por um dia, tá? Então, e de vez em quando, se você quer realmente conquistar algo, você tem que abrir mão de um domingo, você tem que abrir mão de um dia com a sua namorada, noiva, esposa, namorado, noivo, marido, etc. E é isso, cara. Se você quer, você tem que fazer. Então, eu por ter dispersado até esse momento em alguns projetos, mas tá tranquilo, já tô com a solução já à vista. Então vamos se despedir. E obrigado demais para vocês por terem participado, pelo tempo de vocês, pela presença de vocês, pela experiência de vocês. Então vamos relembrar quais são os livros de vocês e também falem as redes sociais de vocês para vocês serem encontrados na internet. E vamos dar nosso tchau agora. Bruno, fica à vontade. Começa então, gente, valeu, eu agradeço aí, Bernardo, pelo convite. Primeira vez que eu participo de um podcast, sensacional a experiência, curti pra caramba. Obrigado aí também pelo Júnior, tamo junto. E, cara, vamos lá, meu Instagram é complicado, cara, porque... Só letra. Vamos lá, meu Instagram Cara, eu tenho que cortar isso, cara, Então, assim, é o seguinte, tu vai postar isso aqui aonde? No YouTube, tu falou, né? Em tudo que é lugar, cara, mas é essencialmente ouvindo, né? Então não sei se... Não vai ter descrição... Spotify, acho que não... Vai ter descrição no YouTube, mas Spotify não, né? Bom, vamos lá. Sou o Bruno, autor do Jogo do Destino, e o meu Instagram é Herrfleischlag. Fica aí a dica aí pra quem quiser seguir. Vai tá na descrição, é em alemão, tá? Eu sei, eu vou mudar, tô planejando mudar. Mas é só pesquisar pelo meu nome. Vai estar na capa do livro, O Jogo do Destino. Só taca lá no site da Editora Pendragon, a gente consegue facinho. Bruno Freischlag, onde consegue me achar nas redes sociais. Obrigado a todos aí pela... Joga no Google. Joga no Google que vai... Jogo do Destino, Bruno, Jogo do Destino Pendragon. Copia o nome da capa e é isso aí, meu querido. Vai ter um prazer de ter lá como seguidor. Bom, como o Bruno falou, agradecer também ao convite do Bernardo, que é também a minha primeira participação no podcast. É uma experiência realmente surreal. E porque a gente começa a falar e a gente fica falando, se pudesse, falava por horas. Então, agradecer também ao Bruno. Meu Instagram e Facebook é tudo igual. Você bota José R. Cerqueira que você acha. E pelo arroba é jjuniorcerk, C-E-R-Q. Acho que é mais fácil achar do que o do Bruno. Eu sou o autor de Espadas e Correntes e dos Contos de Atênia. Atualmente publicados temos Espadas e Correntes e o Diário de Mordred. Espadas e Correntes pela Pendragon e o Diário de Mordred tem digital na Amazon. E é o seguinte, cara, fica aí a sugestão do próximo podcast aí de a gente fazer sobre tema medieval, quem sabe aí criação de mundos e tal, tem bastante coisa pra falar sobre isso. Muita coisa, muitíssima coisa. Esse aí vai de 5 horas, hein, com certeza. Com certeza. Bora juntar, convidar mais autores também medievais. Tem que tirar uma madrugada. Gente, cancela o sono e bora conversar. Divide em umas 5 partes. A gente queria mesmo fazer, na verdade, um mesa do bar, né?
ou uma taverna, né? Mas a gente mora em estados diferentes. A gente tem o Bruno, que é do Sul, o José, que é do Nordeste, e eu do Sudeste. Então realmente aqui a gente está com cada um em um canto do Brasil. Mas o que é lá também a gente ter... A vantagem nós temos opiniões de vários pontos diferentes, né? A desvantagem é que a gente não consegue tomar uma breja juntos. E, senhores, eu sou o Bertamato, autor da Era do Abismo. Nós temos aqui 2 livros publicados, que é o Torneio dos Campeões e Crônicas do Éden. O próximo está sendo escrito, vai ser o Castelo nas Profundezas. É uma honra estar com vocês. Para encontrar em rede social é Bernardo Stamato, com S mudo. Ou então Mochileiros do Multiverso, que é onde a gente mochila pela cultura pop, né? A gente fala um pouco de tudo aqui. Teremos mais podcasts falando não só de literatura, de escrita, mas quando tiver algum assunto aqui bacana do mundo nerd. Nós sempre estamos vendo série, estamos sempre indo no cinema, então é fácil pra gente falar de tudo que todos nós adoramos. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Agradeço ao José e ao Bruno pela participação. Vocês são fodas, vocês são irados. E até a próxima. Valeu!